nome de Jesus. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, em minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e canta aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e canta aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Neste momento nós vamos ouvir a palavra. Prepara o teu coração. Fala com o Espírito Santo de Deus. Peça a Ele, fala comigo. Fala comigo, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso pastor? Deus Pai Todo-Poderoso, eis o teu servo, meu Pai, prontos, meu Deus, pronto para falar, Senhor, oh Deus, a tua palavra e falar do teu amor e também, Senhor, entregar, Senhor, oh Deus, a revelação dos céus, do teu coração para nossas vidas. Eu peço, Senhor, que abençoe a vida dele, cobre ele, meu Deus, com sangue precioso de Jesus. Meu Deus, e que a palavra, Senhor, revelada, seja, meu Deus, para correção, seja para edificação, seja, meu Deus querido, para a construção dentro de nós, os nossos sentimentos, meu Pai. Que ela venha de bom grado, que seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. E nós repreendemos, ó Deus, oh Senhor Deus, toda inquietação aqui nessa noite, nos corações e nas mentes, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Toma seu assento, por gentileza. Que bom que você veio, que bom sua presença aqui nessa noite. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sempre é motivo de alegria adentrar nos atos do Senhor para poder adorar e exaltar o nome do Senhor. Tivemos aqui na sexta-feira um culto transformador, né? Onde nós podemos ver os céus abertos sobre este lugar. E eu creio que desde o início desse culto vocês têm recebido algo novo de Deus na vida de vocês, amém? Eu estava em Montes Claros ontem num café de pastores, e nós fazemos parte de uma coalizão apostólica, é uma coalizão internacional. Estive levando alguns evangelistas comigo, dentre eles o evangelista
Darcy, Salustriano, Lucas e Pedrinho. E nós voltamos ali abençoados pela palavra ministrada. E eu já quero deixar um convite aos irmãos para o mês de setembro. Nós estaremos numa conferência também apostólica internacional ali em Montes Claros, e o apóstolo Joseph Matera vai estar ministrando ali na sexta e também no sábado pela manhã e pela tarde. Então vai ser um momento de ativação ministerial. As inscrições ainda não foram abertas, existe um custo lá, né, das inscrições. Até me falaram os valores lá, mas eu não memorizei, né? Assim que eles dispuserem os valores lá, eu estarei passando aos irmãos, aos interessados, mas gostaria de convidá-los, né, a participar conosco. No mês de agosto estarei também em outro movimento apostólico em Belo Horizonte, onde estaremos subindo a montanha em um ato profético sacrificial, e nós cremos que Deus ele tem algo a nos entregar nesses dias. É tempo de consagrarmos, é tempo de buscarmos, é tempo de orarmos o Senhor, porque o inimigo, irmãos, ele não brinca. Ele tem tentado a todo custo, né, paralisar os cristãos. Mas nós precisamos entender, como a Gê já falou aqui, compartilhou conosco, aquilo que nos foi entregue, aquilo que Deus nos entregou, que nós possamos fazer jus ao nosso chamado. Abra sua Bíblia comigo, por gente. Eu tenho mais um aviso. Na sexta-feira nós estamos iniciando a campanha, uma concentração profética, e o tema é: o jugo será despedaçado por causa da unção. Nesses últimos dias eu tenho intensificado a oração, o clamor a Deus, porque eu tenho visto muitas pessoas na casa de Deus, mas vivendo debaixo de cativeiros, sofrendo danos, ataques. E eu tenho orado para que Deus ele possa intervir no meio dessa situação. Muitos atacados na área da saúde, né? E nós queremos ver todos bem. E é uma promessa de Deus, né, sobre a nossa vida. Nessa semana eu ministrei, se não me falha a memória, na manhã de quinta-feira, uma palavra com um tema onde nós colocamos ali uma promessa, um convite, uma promessa e uma resposta, onde nós explanamos ali para os irmãos que Deus ele lança o convite acompanhado de uma promessa que vai nos trazer uma resposta, e nós precisamos correr atrás dessa promessa. Precisamos correr atrás dessa promessa de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei se vocês têm acompanhado o Café e Palavra, mas Deus tem nos ministrado nesses últimos dias. Eu creio que Deus tem uma resposta para a tua vida. Então eu convido você a iniciar conosco esse primeiro elo na sexta-feira que vem. Eu estarei subindo o monte amanhã, né, com alguns discípulos, para nós estarmos consagrando esta campanha que nós iniciaremos. E eu creio que o jugo que tem prendido e amarrado você, Deus vai trazer um norte para a tua vida. Amém? Estarei me concentrando aqui na sexta no trabalho de libertação, e nos domingos trabalho culto de ensinamento da palavra, né? O meu ministério ele se baseia na palavra expositiva de Deus, né? E na sexta-feira eu vou estar abrindo um espaço para trabalharmos libertação, porque eu entendo que não é só o trabalho de libertação que vai resolver o problema do cristão. Não é só impor as mãos e ordenar aos jugos que quebrem, a Satanás que saia. Só isso não resolve. A palavra, ela se encarrega de nos libertar. O próprio Cristo disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Por isso que eu sou muitas das vezes taxado como insensível, como autoritário, porque eu não abro mão da palavra. A palavra de Deus é uma só, e eu não vou mudar o meu jeito de pregar, porque alguns acham que
está autoritário, está pesado. O meu ministério, Deus colocou na minha vida uma responsabilidade, e eu não vou negociar esse ministério, porque alguns estão achando que está pesado. Amém? Igreja tem pastor, irmãos, igreja tem autoridade, igreja tem governo. Igreja não é liderada por todos. Deus levantou um cabeça para guiar a igreja. Então, enquanto eu estiver à frente desta igreja, aqueles que se inclinarem e submeterem serão abençoados, mas aqueles que não resistirem, e se levantarem contra, eu digo para você, você não está se levantando contra mim, você está levantando contra a palavra. Eu sou apenas uma voz, e por sinal muito ruim, mas eu trago uma palavra que não é minha. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 12. Quero ler com vocês esse texto nessa noite, para nós fazermos algumas explanações. Amém? Pode ficar sentado, a leitura vai ser um pouco extensa. Vou ler pausadamente, devagar, para que todos entendam o contexto por trás desse texto. Amém? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. A palavra nécio quer dizer ignorante, irmãos. Porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Senão nesse fato de não vos ter sido pesado. Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade
me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu vos fui pesado, porém sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumulto. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram. Deus, é tua palavra nessa noite, fala conosco, Senhor. Eu sou apenas uma voz muito ruim, mas a palavra é do Senhor. Eu não posso dar vida, mas o Senhor pode. Então que o Senhor fale nessa noite à tua igreja. Fala, querido Deus, amado Pai, que o teu servo ouve a tua voz. Amém. Irmãos, a igreja de Coríntios, ela é uma igreja muito problemática. Uma igreja situada ao sul da Grécia Antiga, fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. E nós vamos ver isso, o início dessa igreja lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Se nós olharmos, nós vamos ver quando Paulo chega a Coríntios. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Aquila, natural do ponto que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam os judeus e gregos. Aqui Paulo está iniciando a igreja em Coríntios. E se você for olhar, irmãos, Paulo ele não pôde escrever, Bruno, coisas profundas, revelações, entregar revelações profundas a esta igreja de Corinto. Sabe por quê, irmãos? Era uma igreja infantil, uma igreja menina na fé. Se você abrir 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver Paulo, ele trazendo isso à igreja de Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não poderíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A igreja de Corinto é tratada como uma igreja infantil, uma igreja menina. Era uma igreja que aparentemente, olhando do ponto de vista, na aparência,
todo pastor gostaria de pegar essa igreja, uma igreja próspera, mas quando esse pastor caía ali dentro, ele arrependia, porque ele morria nas mãos daquele povo. Muitos mestres havia em Coríntios, e agora vai haver uma divisão entre aquele corpo, aonde uns vão apelar que era de Apolo, outros eu sou de Paulo, e o próprio Paulo, ele vai refutar isso dizendo que ele dava graças a Deus por não haver batizado aqueles irmãos. E ele cita ali algumas famílias, algumas pessoas, menos de meia dúzia de pessoas, e ele dá graças a Deus por não haver batizado, para que eles não venham dizer que eles tinham sido batizados em nome de Paulo. Essa igreja de Coríntios era uma igreja que possuía muitos dons, os ministérios, mas é uma igreja que ela saía da base. Ontem meu apóstolo, ele disse algo interessante naquela concentração, naquele café de pastores, e eu tenho dito isso aqui para os irmãos, né? A maioria dos evangelistas que foram comigo, o evangelista Lucas estava até reportando que tudo que foi tratado ali é algo que foi repetido, né? Ali, daquilo que ele já tinha ouvido aqui, o Espírito Santo ministrando à igreja. E uma das coisas que ele falou ali é da dificuldade de sucessores, de você levantar pessoas que vão caminhar na mesma visão, que vão caminhar no mesmo fundamento, que vão caminhar na mesma essência. E ele disse, por mais que o novo, talvez às vezes ele se torne importante, mas ele não pode substituir os fundamentos. Você não pode iniciar um novo abalando os fundamentos. Por exemplo, quando eu fui reformar esse prédio, a nossa preocupação foi trazer uma nova aparência, mas em algum momento danificando o fundamento, os pilares que sustentam essas paredes, que sustentam esse telhado. A igreja ela não pode estar envolvida no entretenimento, nas novidades, nos modismos que vão se lançando, abalando os fundamentos apostólicos do qual nós estamos fundamentados, que é a visão dessa igreja. Eu fiz questão de estampar aqui no quadro, para você entender. Nós estamos edificados sobre os fundamentos apostólicos, onde Cristo é a principal pedra angular. Cristo é a principal pedra de esquina. Estamos fundamentados nele. Só que a igreja de Coríntios, Jaciel, não tolerava mais o sermão de Paulo, não tolerava mais as palavras daquele homem, que foi o fundador daquela igreja. Quando foram chegando os mestres, e já começa um problema em Corinto, porque alguns dos mestres vão pregar que não haveria mais ressurreição. E isso começou um conflito, dividindo o corpo, dividindo a igreja. Grupinhos foram montando na igreja de Coríntios. E Paulo, tanto na primeira carta de Coríntios que nós lemos, quanto aqui na segunda carta, que na verdade essa já seria a quarta carta, porque antes da primeira nós vamos ver Paulo já havia dando indícios que ele já havia mandado outra carta endereçada para Filipe, porque quando ele está escrevendo a igreja de Coríntios, ele está agora em Éfeso, mas ele escreve essa carta àqueles irmãos que não deixavam que o Espírito Santo os guiasse na verdade, mas se tornou uma igreja partidária, uma igreja que não aceitava o fundamento que Paulo havia plantado naquela igreja. E então ele escreve agora esse capítulo, essa carta do capítulo 12, a qual nós acabamos de ler, que em circunstâncias normais Paulo jamais escreveria. Mas por que ele faz questão
de colocar diante da igreja esta revelação, porque Paulo estava sendo diminuído, Paulo estava sendo colocado como um apóstolo fraco, um apóstolo insignificante, no meio daquela igreja, aonde os mestres que se levantaram ali para guiar aquela igreja estavam abalando os fundamentos, estavam abalando as estruturas, impondo outras prerrogativas. E então ele vai se levantar, e ele começa dizendo aqui no capítulo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões. Você entende o que ele está querendo dizer aqui? Se é necessário que eu me glorie diante de vocês, para mostrar para vocês o que Deus tem feito na minha vida, passarei as visões. E ele vai falar de algo surreal, uma visão que ele teve, um arrebatamento de sentido até o terceiro céu. Para que vocês entendam, o terceiro céu é onde abriga o trono de Deus. Existe o primeiro céu que nós oramos, espaço sideral, aonde você olha, a sua visão consegue ver o espaço sideral. Existe o segundo céu, que é as regiões celestiais, aonde abrigam as potestades, os principados. E vem o terceiro céu, que é o trono de Deus, os céus dos céus, lugar aonde habita o nosso Deus. E Paulo, ele foi transportado a esse terceiro céu. Imagine as revelações que esse homem teve. Poucas vezes você vai ver Paulo falando de tais experiências, mas agora no capítulo 12 de 2 Coríntios se faz necessário, a ponto dele dizer: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as revelações. Porque o contexto por trás disso aqui era um ataque, Lohane, contra o apostolado de Paulo. Os coríntios que não o aceitavam, o reconheciam como apóstolo. Então ele começa dizendo, eu quero expor o texto para vocês acompanhar comigo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E ele está passando aqui. Sabe qual era o problema, irmãos, da igreja de Coríntios? Vou ler com vocês aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Quero continuar o texto para vocês entenderem um pouco desta igreja. Versículo 5: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer mal de ti, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo, ele encontra resistência já no início daquela igreja, aonde os coríntios vão se opor a ele.
E como o Senhor, Ele mesmo nos disse, se você deitar a sua paz a alguém e ela não receber a sua paz, retome de novo esta paz. Porque eu vos digo que haverá mais punição a esta pessoa do que para Sodoma e Gomorra. Se ao entrares numa cidade e não te aceitarem, saia de lá e sacuda o pó a poeira daquela cidade. É o que Paulo está fazendo. Ele está lavando as suas mãos, porque ele havia entregado uma mensagem que aquele povo rejeitou. O Espírito Santo vem e muda a situação de Paulo. Ao contrário de Troade, do que aconteceu em Troade, que o Espírito Santo manda ele atravessar a Macedônia, e ele vai chegar a Filipos, e tanto em Filipos ele também teve que sair, expulso daquele lugar, mas deixou outra igreja plantada em Filipos. O carcereiro se torna pastor daquela igreja. Mas em Coríntios, Deus disse: não, Paulo, você não vai sair até o tempo que eu determinar, porque eu tenho muita gente nesta cidade para ser alcançada através de ti. E Paulo permanece em Coríntios por 1 ano e 6 meses, pregando o evangelho. Mas aquela igreja não ajudou ele com 1 centavo. Ele tinha que trabalhar construindo tendas com Priscila e Aquila. Esse é o retrato da igreja de Coríntios. Uma igreja egoísta, uma igreja dura, uma igreja com um coração resistente à palavra. E quando introduz os outros mestres, disseminando seus ensinamentos errôneos, Paulo vai levantar agora a sua defesa para se defender perante aquela igreja, para mostrar para os coríntios a incredulidade, a dureza. Eu abro um parênteses nessa noite para perguntar para mim e para nós: será que não estamos sendo essa igreja de Coríntios, irmãos? Será que você não está tendo o mesmo comportamento? Será que você não tem resistido à palavra de Deus como aquele povo resistia? Eu sou apenas uma voz ruim, mas essa palavra não é minha, é de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que as coisas de Deus não é como eu penso, não é como você pensa, é como o Espírito Santo de Deus direciona quem Ele levantou para guiar a igreja dele. Se fosse para todo mundo aqui ser cabeça, Deus não precisaria ter levantado homens, intitulado homens para guiar o rebanho. Igreja tem governo, irmãos. Igreja tem autoridade. Vocês precisam entender isso. O que foge a isso é espírito maligno. Paulo continua agora dizendo, versículo 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear assim, a fim de que não me exalte. Entre os estudiosos, teólogos, há 3 conjecturações. A primeira é que Paulo constantemente ele era atacado por uma forte dor de cabeça, que o colocava no estado febril, aonde ele passava muito mal. Outros defendem, que ele estava perdendo a sua visão. Esse mensageiro de Satanás aqui não é uma pessoa física para confrontar Paulo, mas era uma enfermidade no corpo de Paulo. E é onde Satanás se apropria muitas das vezes. Ele fala que o Deus dele cura, mas por que ele passa por enfermidades? Você lembra de quando Deus ele abençoa Jacó e o Senhor deixa uma marca em Jacó?
Deus, ele planta a mesma marca em Paulo, para que ele não se soberbecesse, porque nós, irmãos, nós não somos nada. Quando eu digo para você que eu sou apenas uma voz, e por sinal muito ruim, é para dizer para você que a glória não é minha, a glória é dele, porque eu não tenho nada para vos oferecer, mas o meu Deus, que eu trago essa palavra, pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida, quando você se submeter ao querer e à vontade dele. É o que Paulo está tentando passar para aquela igreja que constantemente diminuía, e agora ele vai trazer algumas explanações. Versículo 8: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim me repouse o poder de Cristo. Irmãos, quando eu subo nesse altar aqui para mim falar para você que eu vim da roça, que eu sou da roça, que eu não tenho nada, eu não estou aqui me fazendo de coitadinho, não estou aqui me usando de autocomiseração, não. Eu estou usando de uma característica de um homem de Deus que se diminui para mostrar que quem reina é Ele. Só Ele. Se tirar de mim o Espírito Santo, vocês não me escutam 1 minuto. O meu português é errado, a minha voz é horrível, mas eu trago uma palavra que muda a tua história. Eu tenho autoridade na minha vida que muda a tua história. Paulo, ele está usando diante daquele povo incrédulo, duro, resistente a ele, essas palavras: pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou. E eu louvo a Deus, porque é nos meus momentos que eu estou mais fragilizados que Deus, Ele me usa de forma poderosa para curar pessoas. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Você entende isso? Quando você está lá na sua casa, pensando em parar, como a missionária Geis nos reportou aqui nessa noite, e de repente vem aquele sussurro do Espírito Santo de Deus e só dá um código: não abra mão daquilo que eu te entreguei. É o que eu quero que você, igreja de Cristo, entenda. Vamos padecer aflições. Eu falo aqui olhando nos olhos de pessoas que estão com a alma sangrando neste momento, estão com feridas, cicatrizes enormes na tua alma, mas você não parou. Glória a Deus, você está de pé e vai continuar avançando, porque aquele que permitiu a ferida, Ele é fiel para curar e para sarar você, meu irmão. Não pare, a graça dEle te basta, Ele está te aperfeiçoando. Pastor, está difícil, parece que os céus estão fechados, são acusações de todos os lados, são investidas de todos, vindo de todos os lados, mas Deus está dizendo: não pare, o meu poder está aperfeiçoando na tua vida. Eu vou te levantar, eu vou te colocar de pé, vou te reerguer. Simplesmente prossiga. O que o Senhor vai dizer para Paulo lá em Atos dos Apóstolos 18? Fique, eu sou contigo. Lá na sua empresa, ainda que estão te perseguindo, você é profeta para mudar a história e quebrar lá dentro o domínio de Satanás, para honrar você. Deus tem uma palavra, nós somos profetas. As portas do inferno não vão prevalecer contra você. Talvez lá dentro da tua casa o diabo está ditando as ordens. Ordene no nome do Senhor, que vai dissipar todas essas trevas dentro da sua casa, na sua família.
Você é profeta de Deus. Deus está aperfeiçoando. Mas pastor, eu olho de um lado, parece que quanto mais eu oro, parece que as coisas mais... É assim mesmo, irmão. O time, quando ele começa a perder, ele parte para cima tentando desencorajar ou causar medo no time adversário. Não pare. Por mais que o teu inimigo faça barulho, o leão da tribo de Judá, ele ruge nessa noite para abençoar a tua história. Se incline à palavra. Não é só trabalho de libertação que vai mudar a tua vida, meu irmão. É quando você se rende ao que o Espírito de Deus está ministrando à tua vida. Aleluia, Jesus. Tenho me tornado insensato? A isso me constrangestes? Eu devia ter sido louvado por vós, porque eu em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios, poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Se não neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me essa injustiça. Estou mostrando para você a ingratidão de um povo, um apóstolo que não foi pesado em nada para eles. Sabe quem sustentava Paulo em Coríntios? A igreja de Macedônia. Os irmãos levantavam ofertas em Macedônia para sustentar Paulo lá em Coríntios, enquanto a igreja situada ao sul da Grécia Antiga, uma cidade bem localizada, próspera, que gozava de uma posição financeira, a igreja de Corinto era uma igreja rica. Em aparência, mas pobre em honra, em misericórdia. Eu convido vocês nessa semana a conhecer a igreja de Coríntios. Como, pastor? Lendo. Pega a primeira carta, chega lá 1 Coríntios. Você vai ver os problemas que aquela igreja enfrentava: imoralidade sexual, incesto, que era normal para eles. Lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, ó: eu entrego seu corpo a Satanás, para que a tua alma seja preservada. Porque a palavra não conseguia entrar no coração. E a igreja que tolera, irmãos, o pecado no meio dela, é uma igreja fraca. Satanás, ele pinta e borda. Eu posso compartilhar com aquele testemunho que o senhor me contou, meu irmão, com a igreja? O senhor me dá liberdade para isso? Você, Lucas? Do que o diabo falou? Posso falar? Você dá-me permissão? Só não vou falar a pessoa. Sabe o que aquele evangelista ele ouviu da boca de Satanás, irmãos? No meio daquela concentração profética que nós estávamos fazendo aqui, destruindo fortalezas malignas. Sabe o que Satanás falou? Só estou esperando aquele pastor moreninho sair para mim assumir aquele lugar lá. Vocês não entendem a guerra que eu estou nela. Vocês não entendem a batalha que eu estou travando contra demônios. Vocês não entendem o quanto a alma desse pregador está sangrando para que você permaneça de pé. Não seja como Coríntios, uma igreja ingrata. Ore pelo seu pastor. Reuniões e mais reuniões no inferno para me destruir, para me derrubar. Mas o meu Deus, quando o Senhor falou no meu coração esta palavra, Ele disse: não pare, eles não vão causar dano em você. Não pare. Só Deus sabe como, quando eu cheguei segunda-feira na ponta daquele altar em oração ali,
E quando eu comecei a colocar diante de Deus, o céu se abriu dentro dessa igreja. 8h05 nós tínhamos dificuldade para parar a oração. Estou mentindo, os irmãos que estavam aqui? Nós precisamos nos curvar, igreja. É tempo de oração. Você precisa entender que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principado. Ele quer destruir sua casa, quer destruir sua família. Seja grato a quem está sangrando para você se manter de pé. Seja grato a quem está carregando, comprando a sua batalha em oração, e muitas das vezes você está atacando ele. Eu sempre digo, a gratidão ela abre portas, mas a ingratidão ela faz a porta fechar para nós. Ele vai defender as credenciais de um apóstolo. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás de vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É a mesma forma que eu conduzo essa igreja, irmãos. Eu não sou pesado para nenhum de vocês. Vocês nunca me viram aqui em cima desse altar explorar a fé de nenhum de vocês. Vocês nunca me viram aqui correr atrás de dinheiro. Não estou atrás dos seus bens. Pelo contrário, eu quero que você seja abençoado e que você prospere na terra. Que você seja alguém que vai honrar, vai glorificar o nome do Senhor, sendo grande nessa terra. Essa é a visão, é meu propósito. Sabe qual é a minha briga muitas das vezes nos bastidores, até mesmo com o pessoal da cantina? Não faça para não pedir, para não ser pesado aos irmãos. Eu trago em mim essas marcas, eu trago em mim essas atitudes. Não quero ser pesado em nada para vocês, pelo contrário, eu estou aqui para abençoar cada um de vocês. É o que Paulo está fazendo a sua defesa perante uma igreja que negava a ele o direito de um obreiro. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outros irmãos. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo. Paulo vai ter um medo aqui agora. Ele vai expor um medo. Qual o medo de Paulo? Temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero, santificados, unidos. Olha o fundamento dessa igreja de Coríntios. A primeira carta que ele escreve. Olha como é que ele abre a saudação àqueles irmãos. Paulo chamado, 1 Coríntios capítulo 1. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Aqui no versículo 10, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado
pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado? Você entende o teor do assunto que Paulo tem que tratar com aqueles irmãos? É onde ele vai dizer lá no capítulo 3: não pude falar a vocês coisas profundas, entregar revelações profundas, porque vocês ainda não suportam por ser meninos infantis. Eu não quero que essa igreja seja uma igreja infantil. Eu não quero que essa igreja seja uma igreja menina na fé. É tempo de comermos comida pesada. É tempo de comermos palavras que transformam e não palavras de autoajuda. É o que Paulo está combatendo em Coríntios, irmãos, por favor, entenda. Mas ele tinha um medo de não encontrar aquele povo na forma que ele queria, e que vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Imagine como era sério o caso, irmão Rodrigo, da igreja de Corinto, do próprio apóstolo ter medo de estar no meio daquele povo. Vocês estão entendendo essa palavra? Olhe para dentro de você nessa noite. Vamos olhar para dentro de nós essa noite. Que cristão nós estamos sendo? Que discípulo nós estamos sendo? Que amigo nós estamos sendo? Que servo nós estamos sendo? Olhe para dentro de você nessa noite. Seja sincero. Confronte você mesmo, meu irmão. É tempo de nós sairmos da mamadeira. É tempo de sairmos da hipocrisia. É tempo de recebermos revelações profundas. No versículo 21, receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram. E agora ele vai nomear 3 pecados existentes em Coríntios: da impureza. É todo gênero de pecado, porque o pecado ele não fica apenas naquele pecadinho. Eu falar mal de você, não vai ficar só nisso. Há poucos dias eu preguei aqui nessa casa, na sexta-feira retrasada, Gênesis capítulo 1, um conselho de Deus a Caim. O pecado jaz à porta, mas a ti compete dominá-lo. Um conselho dado por Deus a Caim. Caim, ele ouviu? Não. Ele saiu da presença de Deus. É o que nos diz o texto lá em Gênesis 4, você pode ler em sua casa. Saindo Caim da presença de Deus, foi e matou Abel. Mas a advertência de Deus para Caim foi: por que descaíste o teu semblante? Porque andas irritado. E eu disse naquela noite que o conflito não nasceu ali por causa da oferta dele que foi rejeitada. O conflito já vinha existindo quando nasce a inveja, quando nasce os ciúmes. É uma sementinha que Satanás planta, ciúmes. E isso é muito perigoso nas famílias, porque Satanás ele trabalha com raciocínios errôneos. O que é raciocínios errôneos? Sufismas, chamado na Bíblia. Paulo trata isso na igreja de Corinto de sufismas. Raciocínios errôneos são pensamentos que Satanás produz, e muito na vida dos casais. É quando a mulher vê o homem talvez conversando com uma pessoa, e Satanás já lança ali uma sementinha chamada ciúmes, e ela passa a enxergar coisas que não se adequam à realidade daquela conversa. Aí ela vai com aquilo na cabeça.
Só que ela vai começar a caçar, futricar, vai para o telefone, vai para as redes sociais. Eu preciso encontrar alguma coisa, eu preciso achar alguma coisa que realmente afirma que o meu pensamento está errado, sendo que é uma semente que Satanás plantou para trazer conflito na vida do casal. É o que Deus está tratando com Caim. Então impureza é todo tipo de pecado. É quando eu penso mal de você, é quando eu falo mal de você, é quando eu olho com segundas intenções para uma mulher, é quando eu cobiço coisas alheias, é quando eu invejo o que você tem. Impureza. E era algo que Paulo não queria encontrar em Coríntios. Mas ele vai falar também do que a impureza leva ao homem, a decadência da prostituição. Prostituição, prostituir contra o próprio corpo, vender o próprio corpo. Prostituição está relacionada a todo ato sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher. Todo ato sexual fora do casamento, seja ele do sexo oposto ou do mesmo sexo, fora do casamento, é prostituição, é imoralidade sexual. E nós precisamos fugir disso. Agora, quando Paulo trata da lascívia que cometeram, sabe o que é a lascívia, irmãos? A lascívia é a sedução, e é uma arma que Satanás ele tem mais usado hoje, tanto em homens quanto mulheres. Quando você vê a gente falando para os irmãos, cuidado nas suas vestimentas, porque a minha roupa pode levar o meu irmão a pecar, a sua roupa pode levar o seu irmão a pecar. O nosso corpo não pode ser usado de forma sensual para chamar a atenção. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mas a lascívia tem tomado conta. As roupas hoje, e a maioria são estilistas que não se adequam aos padrões de Deus, e colocam, fabricam as roupas, consagram aos seus ídolos. E os cristãos muitas das vezes estão vestindo, sensualizando o seu corpo, achando bonito. Só que Deus não está achando nada bonito. Só que o Espírito Santo não está achando nada bonito. É tempo de nós olharmos para dentro de nós. E é por isso que Paulo vai dizer: eu tenho medo de chegar em Coríntios e ser humilhado, a olhar para uma igreja que está longe do Cristo, que está longe de Deus. Não podemos ser como a igreja de Laodiceia, ter nome de que vives, mas estamos mortos. A minha maior preocupação, eu trago isso diante de Deus, é que essa igreja ela não seja bonita só na aparência. Eu quero essa igreja bonita no interior, uma transformação de dentro para fora. Você tem que fazer Cristo brilhar em você de dentro para fora, irmão. Ah, pastor, mas se é uma transformação de dentro para fora, que acontece primeiro dentro, então as vestes não influenciam. A aparência reflete a transformação do meu interior. Porque uma pessoa salva se comporta como um salvo. Uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela sabe se vestir. Os homens, por exemplo, precisam vestir roupas confortáveis, principalmente aqueles que fazem uso do altar. As mulheres, nada de vestes indecentes. Irmãos, a palavra de Deus ela trata de tudo isso, e é o que Paulo está confrontando aquela igreja, para que ela se adeque aos fundamentos
que foram estabelecidos para aquele povo seguir. Porque esse mesmo apóstolo, sabe, Alessandra, que eles julgavam como fraco. Se você pegar lá em Coríntios 11, 2 Coríntios 11, versículo 24, olha o que Paulo vai dizer: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Sabe o que é isso? 39, porque na lei não podia dar 40 chibatadas, tinha que parar. Por exemplo, o cara está ali, o carrasco está surrando ele, batendo nas costas, que eram chicotes com tiras de ossos e esferas de aço. E cada chibatada daquela, que eram homens treinados, não era qualquer fracote, não. O cara, ele tinha uma força muito grande. E cada chibatada daquela abria as costas. Paulo está dizendo: eu recebi 39 chibatadas 5 vezes. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque se o carrasco completasse as 40, encerrava a sessão de tortura. Mas se ele parasse, perdesse a conta, começava de novo. Imagina a tortura, imagine a dor desse homem, irmãos, para mostrar Cristo, para pregar Cristo. Para muitos ficarem fazendo graça com a cara dele. Você pode não aceitar, você pode não querer, mas você está diante de um profeta de Deus, não chamado por homens, não escolhido por homens, mas chamado por Deus. Você não faz ideia do quanto Deus investiu nesse homem. Já passei pelo vale da sombra da morte 3 vezes, irmãos, onde a morte se tornou minha amiga. Mas Deus falou: não, enquanto as minhas promessas não se cumprirem na sua vida, você não vai morrer. Estou aqui, só morro quando encerrar o meu propósito. Em nome de Jesus, siga Jesus, siga Jesus, siga a palavra, viva a palavra, coma a palavra, mergulhe na palavra. Não troque, irmãos, a palavra por nada. Eu tenho desafiado vocês há muitos dias comprar um exemplar da Bíblia. No meu carro, todas elas têm uma Bíblia. Eu estava na chácara semana passada, sábado, e eu falei: estou em falta. Estou em falta aqui. Não trouxe uma Bíblia para cá ainda. Já separei 2 Bíblias para me deixar na chácara. Aonde eu vou, eu tenho que estar com um exemplar da palavra de Deus. Fui com os evangelistas ontem e falei: tá vendo essa Bíblia aqui? Ela não sai. E eu gosto tanto do Dance, que o cara foi usado por Deus, que ele já fez lá no painel dele um encaixe certinho que cabe a minha Bíblia. Ela só anda ali dentro. Compre esse exemplar, irmãos. Saia das redes sociais para entender a palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Fica de pé. Nós precisamos nos render a esta verdade. Nós precisamos nos render a esse Senhor. Eu não sei como está a tua vida, não sei como está teu coração, não sei como está a tua família, mas eu sei uma verdade: o meu Deus quer mudar, o meu Deus quer transformar, o meu Deus quer redimir, o meu Deus quer escrever uma nova história. Mas Paulo, ele estabelece aqui o fundamento, e um dos fundamentos é o arrependimento. Quando eu me arrependo, quando eu deixo, eu sou purificado, eu sou restaurado, eu sou transformado, eu sou liberto. A minha casa passa por uma transformação. Busque esse arrependimento na tua vida, meu irmão. Não seja como a igreja de Coríntios, mas seja uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja pura.
Aleluia, Jesus. Fecha teus olhos nesse momento. Fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. Pai, em teu nome, Jesus, eu dei a eles a tua palavra. Em teu nome, Jesus, eu entreguei a eles a tua revelação. Eu não conheço o coração, a mente de nenhum dos meus irmãos, Pai. Não conheço os seus caminhos, não conheço sua história, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada mente nessa noite. O Senhor conhece cada coração aqui nessa noite. Aonde um coração se inclinar, meu Deus, ao arrependimento, que o Senhor mude a vida deles neste momento, Senhor. Em teu nome, meu Deus, liberta teu povo, salva teu povo, cura, restaura teu povo, Senhor. Cadeias demoníacas que têm imperado nas famílias, demônios que têm tentado destruir famílias, caiam por terra nessa noite, meu Deus. E que a tua palavra, Senhor, ela continue sendo pregada neste altar. Que vidas continuem sendo alcançados pela tua palavra, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Alcance todos. Alcance todos. Eu clamo pela transformação da minha cidade. Eu clamo pela transformação da minha cidade. Eu clamo pela transformação do meu povo, Senhor. Transforma a Várzea da Palma, meu Pai. Transforma a Várzea da Palma, Senhor. Em nome de Jesus, que venha aos céus. Abra o céu sobre este lugar, Deus. Abra o céu sobre este lugar. Que ruja o leão de Judá. Oh, aleluia. Comece a clamar por ele, igreja. Se você tem olhos espirituais, você está vendo algo diferente na atmosfera desse templo. Se você consegue chegar no mundo espiritual, eu sei que você está vendo. Oh, que se abra os céus, que o teu reino vem, e a nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino. Chama o reino dele sobre a tua vida. Chama o reino dele sobre a tua casa. Chama o reino dele sobre você. Um grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. faz isso, meu Senhor. Faz isso neste momento, meu Deus. Aqueles que entraram aqui enfermos, cadeias, espírito de enfermidade, em nome de Jesus agora, cai por terra. Vai destronando agora, meu Pai, todo espírito de enfermidade. Aonde um coração se render diante do Senhor, destrona esse espírito de enfermidade, Pai. Cura a tua igreja, liberta a tua igreja, Senhor. Suscita sonhos, suscita projetos, restaura famílias, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo a tua noiva, em nome de Jesus. E ruja o leão, e que a terra, diante da majestade de Jesus, e ruja o leão.
Nós te adoramos, papai. Nós te exaltamos, Senhor. Aplauda o nome dele. Aleluias. Aleluias. Oh, santo, santo é o teu nome. Amém, Jesus. Eu tenho uma vida